E aí, pessoal, agora que você já sabe tudo sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, chegou a hora da gente ver alguns casos especiais e que costumam cair muito nas provas. O primeiro deles é a queda livre. Vem comigo! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um exemplo clássico e do nosso cotidiano sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. É a queda livre. Queda livre é um exercício muito comum, sempre cai nas provas de vestibulares e também da escola, tá? E é um caso do MRUV, tá? Movimento retilíneo uniformemente variado. E qual que é o princípio? Eu tenho um corpo que está a uma determinada altura do solo e a gente vai soltar esse corpo. Pela ação da gravidade, ele vai cair, certinho? As considerações que a gente precisa ter com relação à queda livre, primeiro, é o movimento retilíneo uniformemente variado, então aquelas fórmulas que a gente viu, todas elas vão se aplicar aqui, tá bom? Só que a velocidade inicial, que é quando ele começa o movimento, é zero. Por quê? Porque eu simplesmente abandonei o corpo, tá bom? Então a velocidade que ele começa é uma velocidade zero, igual a zero, e ela tem direção aqui para baixo, tá bom? À medida que ele vai caindo, pela ação da gravidade, ele vai aumentando essa velocidade. A aceleração aqui desse nosso caso é a própria gravidade, e a gravidade sempre está apontada para baixo também. O espaço que ele vai percorrer é exatamente igual à altura que ele está percorrendo, a altura da qual ele foi lançada, certinho? E o espaço inicial é zero, a gente considera ele como sendo zero. E aí algumas das questões que eles costumam cobrar, que eles costumam pedir nos exercícios de queda livre são, por exemplo, a velocidade máxima, a velocidade com qual ela atinge o solo. 1 milésimo de segundo antes dele atingir o solo, ele tem a velocidade máxima. Qual que é essa velocidade? Aí a gente vai pegar aqui a nossa equação de Torricelli para descobrir a nossa velocidade máxima. Lembrando que a velocidade inicial aqui, ela equivale a zero, tá bom? E a nossa aceleração é igual à gravidade. A nossa variação do espaço vai ser exatamente igual à altura, tá bom? Então, reorganizando isso, a gente tem que v ao quadrado, é a velocidade final ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes g vezes h. Como eu quero descobrir a velocidade, eu vou passar esse quadrado para o outro lado como raiz, tá? Então, isso aqui é uma formulinha que você pode decorar ou não, basta usar as equações do MRUV que você vai chegar nela também, que diz que a velocidade final, a velocidade máxima, vai ser 2gh, isso aqui dentro da raiz. Então, a velocidade máxima, raiz de 2gh, tá bom? Se você já tiver essas informações no seu exercício e ele pediu a velocidade máxima, já aplica elas que vai estar tudo certo, beleza? Bom, um outro problema bem comum é o tempo de queda. Quanto tempo ele leva para cair? Às vezes essa informação é dada, às vezes é o que ele quer. E aí a gente vai utilizar a formulinha do V igual a V0 mais AT, tá bom? Que também é uma fórmula do MRUV. Lembrando que o V0 é igual a zero e que a aceleração é igual à gravidade, tá bom? Então a gente tem que o V vai ser igual a G vezes T, só que como eu quero o tempo, eu vou passar essa gravidade para o outro lado, dividindo a minha velocidade. Então eu tenho que o tempo vai ser igual à velocidade final do corpo dividido pela gravidade. É uma fórmula também muito simples que você também pode aplicar de cara. E com relação à altura, qual que é a altura desse movimento aqui? A gente utiliza a equação horária do espaço. Lembrando que o espaço inicial é igual a zero, tá bom? Então isso aqui eu não vou ter. A velocidade inicial também é zero, então isso aqui eu não vou ter. Então fica uma equação muito simples, de modo que o meu S é igual a aceleração é a gravidade, g vezes t ao quadrado sobre 2. Aqui eles costumam combinar, inclusive, tem a letra A e a letra B da questão. Uma que você descobre o tempo e a outra você joga esse tempo para descobrir qual que é a altura, tá? Eu botei S aqui, mas isso aqui também é igual à nossa altura. Então, é um exemplo clássico
com as suas considerações aqui, a gente consegue resolver aplicando todas as formas do MRUV. Na próxima aula, a gente vai fazer um exercício para entender melhor a queda livre. Eu te vejo lá.